tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu. E foi pra te adorar que pôs em mim teu respirar. Eternamente cantarei os teus louvores, meu coração exulta ao ver tuas maravilhas. Com todo ser declara em terra e céus teu nome, e entronizado seja em meio ao teu povo. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu. E foi pra te adorar que pôs em mim teu respirar. E foi pra te adorar que pôs em mim teu respirar. Olá, igreja! Eu estou aqui para apresentar a nossa agenda IBAN. Confira as programações especiais do nosso fim de ano. O melhor Natal da minha vida é o tema do Natal do Salvador deste ano. Será uma programação inesquecível e você não pode perder. O espetáculo vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro e as inscrições estarão abertas a partir do dia 6 de dezembro. Fique ligado e garanta sua participação pelo aplicativo da IBAN. Na semana do Natal, teremos também uma apresentação especial do Coro Ágape, no dia 24 de dezembro, às 8h30 e 10h45. Neste domingo, não teremos culto às 18h30, apenas uma retransmissão no nosso canal do YouTube IBAN Salvador. No último dia do ano, teremos 3 cultos. 2 cultos pela manhã e o nosso culto da virada às 22 horas. Você é o nosso convidado especial para celebrar a chegada de 2024 em um tempo precioso de adoração, louvor e a palavra poderosa para as nossas vidas. Dezembro será um mês muito especial. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades da nossa igreja. Deus abençoe!
Olá, igreja! Eu estou aqui para apresentar a nossa agenda IBAN. Confira as programações especiais do nosso fim de ano. O melhor Natal da minha vida é o tema do Natal do Salvador deste ano. Será uma programação inesquecível e você não pode perder. O espetáculo vai acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro e as inscrições estarão abertas a partir do dia 6 de dezembro. Fique ligado e garanta sua participação pelo aplicativo da IBAN. Na semana do Natal, teremos também uma apresentação especial do Coro Ágape, no dia 24 de dezembro, às 8h30 e 10h45. Neste domingo, não teremos culto às 18h30, apenas uma retransmissão no nosso canal do YouTube IBAN Salvador. No último dia do ano, teremos 3 cultos. 2 cultos pela manhã e o nosso culto da virada às 22 horas. Você é o nosso convidado especial para celebrar a chegada de 2024 em um tempo precioso de adoração, louvor e a palavra poderosa para as nossas vidas. Dezembro será um mês muito especial. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado em todas as novidades da nossa igreja. Deus abençoe! Boa noite, queridos. Muito bom ter vocês aqui conosco para juntos bendizermos e exaltarmos nosso Senhor. Convido você, aonde estiver, a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento aos céus e agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer a Ele pelo seu amor e pela sua graça abundante que é sempre sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa rica oportunidade onde juntos e em espírito podemos cultuá-lo e bendizer o teu santo nome na beleza da tua santidade, Pai. Que teu Espírito Santo, que é capaz de transformar, curar, transformar, libertar, possa vir e fazer a obra que apenas Ele é capaz em nossos corações. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, que possamos nos derramar verdadeiramente diante do teu altar. Que cada louvor, cada palavra entoada chegue como um cheiro suave às tuas narinas. Que teu nome seja glorificado através de nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. Amém, Pai. Vamos louvar e bendizer ao nosso Senhor Jesus. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
deixaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Erga a sua voz, declare: só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Deus inigualável, incomparável, rico em amor e misericórdia. Tu és o nosso Deus. Nós te adoramos, declarando que tu és santo, que tu és majestoso, que não há outro como tu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não há outro como o nosso Deus, Deus incomparável, inigualável. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E neste momento você pode também render diante do Senhor a sua contribuição, a sua oferta, segundo aquilo que Ele mesmo depositar em seu coração, com alegria, sem pesar, mas com muita alegria, grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, tudo aquilo que Ele tem feito em sua igreja e através da sua igreja, e com certeza continuará fazendo grandes coisas. Então, neste momento, você pode fazer isso com seu coração rendido ao Senhor, contribuir, ofertar e entregar o seu dízimo através do QR Code que estará aparecendo aí na sua tela, enquanto cantamos essa canção.
quebra o jugo do meu pecado. Quão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou, porque deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou, porque deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Declara que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, porque deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 pelo que fez por mim. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele nos libertou da escravidão do pecado, nos deu nova vida e por isso nós temos motivos de sobra para cultuar, celebrar e agradecer esse Deus tremendo. Amém? Vamos continuar celebrando, adorando ao nosso Senhor.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Diga! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
Jesus, pelo teu amor, pela tua graça abundante. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor assumiu a dívida que era nossa, padeceu em nosso lugar e nos deu vida, e hoje a temos em abundância. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado, Pai, porque o Senhor tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos em Ti, cremos no Teu Filho, cremos que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida, nos dando libertação, restauração, se tornando o caminho e a ponte que nos reconectou a Ti. E por isso hoje podemos celebrar, por isso hoje com toda alegria podemos cantar canções como essa, declarando que pela cruz o Senhor nos chamou e fomos atraídos por esse amor avassalador que nos conquistou e nos resgatou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria podermos estar aqui neste tempo juntos, nesta noite, para adorar ao Senhor, para meditar na sua palavra. Como é importante, né? Nós estamos chegando muito assim na reta final do fim deste ano de 2023 e é importante que o nosso coração, a nossa mente, ela não se desconecte daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e também prestar atenção em tudo aquilo que Ele ainda deseja fazer. Para isso, não existe outra maneira de estarmos cada vez mais próximos do Senhor, senão por meio da sua palavra. E o principal objetivo de estarmos nesse encontro online aqui hoje é para isso, para que tenhamos, de fato, um encontro com a sua palavra e a palavra do Senhor ministre aos nossos corações. Eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai ler, nós leremos a partir do versículo 26. E eu queria convidar você a olhar com muita paixão, carinho, mas ao mesmo tempo muita percepção sobre algo fantástico que Deus decide fazer neste momento da história com essas determinadas pessoas, essas personagens aqui que nós leremos. E eu queria convidar você a de fato, junto comigo, imergir nesse texto, tentar perceber e extrair quantos ensinamentos sejam possíveis de uma experiência absolutamente profunda e tremenda da parte de Deus para a vida dessas mulheres. Acompanhem comigo, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 26. A palavra de Deus nos diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo, versículo 34, Como será isto se eu nunca tive relação com homem algum?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente, está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aqueles que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Se eu pudesse dar um título para a meditação que Deus tem separado para a minha vida e para a sua neste tempo, é como Deus age em sua obra, planejada e executada por Ele, por meio de pessoas comuns. Sim, Deus faz e decide fazer a sua obra por meio de pessoas comuns. Essa história aqui, ela me encanta, o meu coração se enche de alegria, e eu confesso aos irmãos que eu conheço esse texto bíblico e eu já li ele tantas vezes, mas meditando nele recentemente, eu consegui perceber e olhar para o quanto o manifestar poderoso e sobrenatural de Deus na vida de alguém pode fazer algo incrível, extraordinário. Você pensa, nós estamos no mês de dezembro. E sim, nós como cristãos, servos do Deus Altíssimo, salvos, lavados, remidos, regenerados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, neste mês de dezembro, como igreja, celebramos o seu nascimento. E por celebrar o seu nascimento e também a obra que ele fez para me resgatar, para te resgatar, para nos retirar da condenação eterna, nós tínhamos direção, nós tínhamos destino, caminho certo. O nosso destino e o nosso caminho certo era o inferno. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, enviou o seu Filho para mudar de uma vez por todas, para sempre, o nosso destino, a nossa trajetória, para que nós pudéssemos ser alcançados e, de fato, sermos, por sua graça e misericórdia, levados aos céus. E isso já é muito extraordinário. Mas quando a gente tenta se atentar também aos detalhes de como esse nascimento se deu, a gente pode, no dia de hoje, meditar nas palavras de como esse anjo do Senhor se manifesta na vida de Maria, comunica a ela que ela foi achada em graça diante do Senhor, que os olhos do Senhor estavam sobre ela e que ela tinha sido escolhida para desempenhar uma missão especial. Mas não era qualquer missão, e sim carregar no seu ventre
de fato, o próprio Deus encarnado, o nosso Salvador. E é interessante pensar sobre a época, a cultura, o contexto no qual Maria estava situada, receber a abordagem de um anjo como uma pessoa comum daquela época, e nessa abordagem saber que o seu futuro e o seu destino estava completamente alterado em sua percepção e que ela jamais seria a mesma pessoa. Ela era uma mulher comprometida com o homem da casa do rei Davi, como o texto diz. O nome dele, todos nós conhecemos, José. Mas sendo comprometida, e a gente entende por isso que ela estava no período de noivado, ela não era casada com José. E ela não tinha ainda contraído relações sexuais com nenhum outro homem. E nós sabemos, quando deixamos a infância e alguns param de acreditar que os filhos vêm de cegonhas, ou sei lá o que mais, pássaros voantes, que filhos só podem ser gerados comumente por meio de relações sexuais. E ainda era um tempo muito complicado, preconceituoso. Ela, num processo de assumir o compromisso com o homem, aparecer grávida, aquilo ali de fato, aos olhos e na perspectiva contextual, cultural da época, poderia significar a ruína da sua história de vida. Por ter traído o seu noivo, porque afinal de contas, quem acreditaria que um filho gerado dentro do seu ventre, se não era de José, José alegasse que não fez nada com ela, quem é que acreditaria que aquilo poderia ser simplesmente obra divina e se não um desvio de conduta e um desvio de caráter da própria Maria? Mas o foco aqui não é esse, porque Deus, quando ele faz o seu projeto, o seu processo na vida das pessoas, ele faz de maneira completa. E de fato, Deus tinha escolhido Maria para uma obra especial. Deus tinha separado Maria para uma missão que conduziria toda a humanidade à possibilidade de ter redenção e restauração no seu Filho aligerado, que era o próprio Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. E esse texto, ele destaca algumas coisas pra gente, né? Eu tento pensar, meu Deus, se fosse eu, se fosse você no lugar de Maria, né? Então o anjo declara: salve agraciada, o Senhor está com você. Algumas vezes o anjo faz questão de declarar nesse processo ali que ela é uma mulher abençoada. Ela é abençoada. A bênção de Deus está sobre ela. Isso é um outro fator que caminha junto, mas não é a mesma coisa com o fato de Deus ter separado ela para uma obra especial. Deus também a separou para uma obra especial, e o texto ele deixa de uma maneira muito clara isso. Mas Deus, ali, por meio do seu anjo, declara a ela que ela é uma mulher abençoada, que a bênção de Deus está sobre ela. Ela, de fato, é uma serva do Deus Altíssimo. Mas o fato dela ser uma mulher abençoada, de que a bênção de Deus está sobre ela e de que também Deus a separou para uma missão especial, não muda o fato de ela ser uma pessoa comum, como eu e como você. Isso nos faz refletir em tantas possibilidades, com o fato de, quanto mais conhecemos a respeito desse Deus e do seu caráter, o quanto ele tem esse desejo, essa vontade, essa intencionalidade de se relacionar com nós, que somos os seus servos, de nos abençoar, de dispensar a sua bênção sobre nós, e por vezes nos separar para fazer obra dele, missão dele, assim como ele fez com Maria. Claro que eu entendo, não quero aqui menosprezar o que Deus fez na vida de Maria, de maneira que eu entendo que a missão que ela recebeu da parte de Deus foi muito especial. E não querendo fazer juízo de valor, mas de certa forma fazendo, eu entendo que essa missão aqui que a Maria recebeu foi algo assim sobremaneira especial, acima eu entendo de qualquer quase outra missão. Afinal,
Ninguém mais teve ou terá o privilégio de carregar em seu ventre o Salvador do mundo, o Filho do Deus vivo. E em meio a toda essa problemática que eu mencionei aqui, de ser colocado em uma situação de obedecer e desfrutar da bênção e do poder de Deus, mas ao mesmo tempo correndo riscos, entendendo sobre o seu local, sobre a sua cultura, sobre o seu contexto, sobre o fato dela ser uma mulher naquela época, que não gozava dos mesmos direitos que as mulheres nos dias de hoje têm essa oportunidade. Por fé, depois do primeiro questionamento que ela dá ao anjo, no versículo 38, a resposta dela, como alguém que é abençoada porque de fato é serva, é muito clara. Você lê lá comigo, versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Aqui está a serva do Senhor. Outras versões vão dizer, então eu me coloco aqui, eis-me aqui, que eu possa ser usada pelo Senhor. E fica nítido, claro e objetivo que Maria não passou a ser uma mulher abençoada pelo Senhor simplesmente pelo fato que naquele dia um anjo a abordou. Porque pessoas que são servas do Senhor não passam a ser servas e ter um coração servo de obediência de um start, do dia para a noite, simplesmente porque um anjo apareceu. Se de fato antes Deus Todo-Poderoso não habitar em seu coração. Já existia uma obra especial da parte do Senhor no coração de Maria. E ela responde ao chamado do Senhor com uma frase bela, mas de uma postura de coração, independentemente dos riscos e das circunstâncias. Aqui eu me coloco, Senhor, diante de Ti, à Sua disposição. Certamente, irmãos, eu não tenho medo de afirmar com muita clareza, dentre tantos personagens bíblicos, que Maria, sim, é uma mulher muito notável diante da história bíblica, como uma personagem real, levantada pelo próprio Deus, para com a sua postura de contrição e fé e obediência, marcar a história de toda a humanidade. E perceba que nós estamos aqui observando, digamos assim, a periferia ou os arredores da história principal. Porque a história principal continua sendo que Jesus veio, nasceu, cresceu, negou todo o seu poder durante seu período humano de ser completamente Deus, se tornou um homem que se humilhou em posição de servo, mesmo continuando sendo Deus e mesmo tendo poder para tal, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, depois do exercício do seu ministério, para pagar o preço naquela cruz dos nossos pecados. A história principal é essa. Mas nós nem chegamos ainda na história principal, pensando nesse mês de dezembro. E a história periférica, ou os atos dessa história que antecede o ato principal, já deveria, e com certeza devem, nos impactar profundamente. Então, Maria decide visitar Isabel, e Isabel já tinha sido visitada pelo Espírito Santo de Deus, já tinha visitado o seu marido, Zacarias, eles eram idosos, e ela já estava no 6º mês de gestação, e esse encontro, ele é fenomenal. E eu declaro a vocês, irmãos, que esse encontro, ele é fenomenal no meio de duas mulheres comuns, mas com certeza mulheres de Deus, que estavam no meio da bênção de Deus e desfrutando do poder de Deus e vivendo a vontade de Deus. Portanto, por mais que sejam pessoas comuns, neste momento não pode se olhar como uma história qualquer, porque Deus as tinha escolhido para uma obra especial, Deus as tinha separado, Deus estava usando a vida daquelas mulheres, e esse encontro, como o texto que nós lemos aqui, ele faz questão de enfatizar, ele é repleto de um diálogo que provém do enchimento do Espírito Santo no coração daquelas irmãs e de Isabel, começando por Isabel. E aí ela declara lá no versículo 42, que bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre.
E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Alguém que não esteja completamente cheia e dominada pelo Espírito Santo de Deus, jamais de cara afirmaria que o que Maria carregava no ventre já era o seu Senhor. E desde aquele momento, antes de Jesus sair do ventre, Isabel já o adora como seu Senhor, já o reverencia, já o presta adoração. E o texto continua dizendo: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E acredite, meu irmão, minha irmã, todas essas palavras proferidas pela boca de Isabel não poderiam ser proferidas da maneira como foram se não fosse por inspiração, por enchimento, pelo fato do Espírito Santo de Deus tomar a boca da sua serva para declarar essas palavras já de adoração sobre o seu Senhor, que ainda ela nem tinha conseguido ver. Você já deve ter ouvido por aí da Escritura Bíblica: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu sei que esse texto ele tem um contexto muito maior para os nossos dias, que é importante, onde Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, já está à destra do Pai, mas eu posso com tranquilidade afirmar: Jesus estava dentro do ventre. Naquele momento em que Isabel, tomada pelo Espírito de Deus, declara isso, ela não tinha visto o Senhor estava dentro do ventre. E mesmo dentro do ventre, por fé, por direcionamento do Espírito, adoração genuína acontecia naquele lugar. Que experiência fantástica. Quando eu mergulho nessa história, eu me pego pensando: por que esse Deus que nós cremos, que é tão poderoso, que é tão rico em poder, que conhece todos os nossos dias, que tem os fios de cabelo de cada um contado na palma das suas mãos, talvez os meus sejam mais fáceis de contar, pela falta deles, alguns diriam. Porque esse Deus Todo-Poderoso decide escolher pessoas que nada têm a oferecer diante da majestade e do poder dele e usá-las de maneira fiel para o cumprimento do seu propósito. Percebe, irmãos? Algo de proveitoso e muito especial aqui tem, como em tantos outros textos bíblicos, mas também principalmente aqui, do caráter de Deus a ser ensinado sobre as nossas vidas. Não só o fato tão extraordinário que estava a se cumprir, que Deus mandaria o seu próprio filho para pagar o preço dos pecados que eu e você não conseguiríamos resolver, mas ele decidiu cumprir o seu plano e o seu propósito por meio de pessoas comuns. Jesus não precisaria ser gestado dentro da barriga de alguém, mas aprove a ele no cumprimento das suas promessas desde o Antigo Testamento, pelos profetas, que fosse dessa maneira. Foi essa maneira que Deus planejou. E nós começamos, cada vez mais que nos debruçamos sobre esses textos bíblicos, a perceber esse traço do caráter do nosso Deus, que insiste em se revelar a pessoas comuns, não só para as salvar, não só para as transformar, mas para separá-las para uma missão, para trazê-las de modo a falar: eu escolho você não só para te abençoar, também para te abençoar, mas eu escolho você para que uma obra da minha parte seja realizada através da sua vida. E isso tem a ver com o meu caráter de Deus, isso tem a ver com a minha intenção de Deus, e é dessa maneira que eu desejo fazer as coisas, é por meio deste método que eu, repetidas vezes, tenho cumprido os meus propósitos para a vida da humanidade. É essa maneira como eu desejo me relacionar com o ser humano, como eu desejo usar a vida do ser humano. Este é um padrão perceptível e que tem percepção espiritual para captar todas essas coisas. Perceba isso. Conheça esse traço muito bem desenhado do caráter desse Deus Todo-Poderoso. Se submeta a ele e abrace a decisão desse Deus Todo-Poderoso que prefere e decide agir dessa maneira.
de alguma maneira, essas percepções aqui ditas e compreendidas neste momento, também por meio deste texto, precisam impactar a minha vida, elas precisam impactar a sua vida. Eu e você, sendo alcançados pelo Senhor, não podemos nos debruçar diante de tantos textos bíblicos onde o caráter inigualável de Deus escolhe e decide usar pessoas comuns para o cumprimento dos seus propósitos, e isso de alguma maneira não me afetar, não te afetar. Isso de alguma maneira não envolver a essência de quem nós somos em base, em caráter, em DNA. Porque o caráter de Deus se revela dessa forma. E aqueles que são seus, aqueles que são separados por Ele, para serem os seus filhos, serem os seus servos, precisam reverberar, revelar, transmitir o caráter deste Deus Todo-Poderoso por meio das suas vidas. E esse padrão do caráter de Deus na vida das pessoas está mais do que bem estabelecido nas Escrituras, de maneira que eu e você não podemos nos afugentar de querendo viver uma vida com propósito em Deus. Viver uma vida que permita ser cheio dele e usado por ele. Foi para isso que ele me resgatou, me restaurou. Foi para isso que ele foi ao seu encontro. É esse o propósito e o objetivo dele em sua vida após a restauração completa do seu ser. Se nós parássemos aqui, eu creio, querido irmão, querida irmã, você que está nesse momento aí, compartilhando desse tempo de palavra comigo, eu creio que já seria abundante e suficiente. Mas eu confesso a cada um de vocês que me escutam nesse momento, eu confesso que a cereja do bolo, a coroa do mover e da ação sobrenatural de Deus na história desta mulher, Maria, é coroada pelo enchimento do Espírito Santo de Deus nela, ao ela declarar essa oração. Oração essa que eu preciso, querido irmão, repetir, ler aqui com você. Eu queria te convidar, no versículo 46, a ler essa oração, esse cântico, que Maria declara, cheia do Espírito Santo de Deus, ao próprio Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Oração essa que demonstra de maneira muito clara e objetiva o quanto de fato ela compreendeu o traço perfeito do caráter de Deus que ela deveria absorver da parte de Deus para viver e executar para a sua vida de chamado e obediência. Irmão, em resumo, querido irmão e irmã, se eu posso dizer algo sobre o que esse texto muito me ensina é: essa personagem, essa mulher histórica, verídica, Maria, aqui deu à luz a Jesus como Filho de Deus em seu ventre. Esta mulher entrou em contato com o Senhor, aprendeu do seu caráter e de fato compreendeu qual era a sua posição e o seu chamado de Deus para a vida dela, e ela o obedeceu. Se tem um personagem dentre muitos, inclusive na palavra de Deus, na Bíblia, entre vários, inclusive do Antigo Testamento, entre mulheres e homens, que de fato demonstra de ponta a ponta da sua história que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, de maneira concreta e consistente, esta mulher tem nome, o nome dela é Maria. E o versículo 46 ela declara, entoa o seu cântico. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Humildade de serva de que era comum. Lembre-se, Maria era uma mulher comum, uma pessoa comum. Ele se atentou para alguém que talvez, provavelmente, certamente, nada tinha a oferecer a esse Deus. Mas é assim que o caráter desse Deus que nós servimos e cremos se manifesta. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Incrível a percepção do caráter de Deus tão genuíno dentro do coração dessa mulher de Deus,
que mesmo entendendo com clareza que ela é bem-aventurada e agora o seu nome será relembrado após gerações, ela conclui dizendo que de tudo isso, a declaração mais preciosa que tem que existir é: santo é o seu nome. A sua misericórdia, versículo 50, vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Existe alguém aqui com muita propriedade conhecedora da Torá, do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, das promessas lá do início feitas, e por meio da inspiração do Espírito, ela agora tem a plena consciência que ela está sendo pessoa comum, separada por esse Deus Todo-Poderoso, usado por esse Deus Todo-Poderoso para a concretização de um plano que não começou nela, mas que por meio dela seria cumprido. Que privilégio. Irmãos, que privilégio. Já pensou que Deus continua a fazer a sua obra no dia de hoje? Já pensou que Deus continua a separar pessoas no dia de hoje para realizar os seus intentos? Já pensou quão grande é esse privilégio? E é muito doido pensar nisso, porque isso foge completamente, é completamente na contramão da cultura da qual nós vivemos como sociedade hoje. Analisar como belo e especial não tantas coisas que este mundo tem a nos oferecer e prometer, mas analisar como belo e especial que um Deus tão poderoso, que em nada depende de nós, continua a exercer o padrão do seu caráter ainda nos dias de hoje, após a vinda do seu Filho, de dispensar a sua bênção sobre determinadas pessoas que ele ama, separá-las, dizer que elas têm uma obra especial, um chamado especial da parte de Deus e os conduzir para cumprimento dos seus propósitos. Que grande privilégio. O amor de Deus, ele é tão generoso ao enviar a maior dádiva e bênção para a humanidade. E se parasse aí já estava bom demais. A dádiva para a humanidade é Jesus Cristo. Mas ainda ele insiste, por desejo do seu caráter, em usar pessoas comuns como nós, para evidenciarmos o seu caráter e glorificarmos o seu nome. É muito amor, gente. Irmão, irmã, é muito amor. Quando você para pensar por meio dessa perspectiva, você começa a racionalmente tentar racionalizar e quantificar que tamanho é esse de amor que esse Deus sente pelo seu povo. Irmão, irmã, queridos que me escutam, ele não precisava fazer nada disso. Se ele não fizesse nada disso, nada iria faltar para ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é absolutamente completo. Quem precisa dele somos nós. Mas ele decidiu se relacionar conosco de maneira tal, não se satisfazendo em nos trazer a salvação, mas por meio da salvação, em santificação, termos a condição, por meio do Espírito Santo de Deus, de declarar para o Senhor o que Maria declarou para o anjo. Tudo bem, eu aceito, eis-me aqui, usa a minha vida. Usa a minha vida, usa a minha história. Esse plano muito diferente, de fato é o plano divino da parte de Deus, para aqueles que o recebem como seu Salvador, para aqueles que desejam viver uma vida diante dele. Esse é o plano de Deus para a minha vida, querido irmão. Certamente esse é o plano de Deus para a sua vida, que entra em contato com essa palavra tão bela da parte de Deus.
A vida de Maria tem que inspirar a minha vida. A vida de Maria precisa necessariamente inspirar a sua vida. Porque quando Deus ele se achegar a mim, ele se achegar a você, despejando sobre mim e você a sua bênção, o que ele de fato deseja encontrar em você é o que ele encontrou em Maria. Um coração submisso e obediente à sua voz, à sua direção e à sua vontade. Neste fim de ano celebramos o nascimento de Cristo e o seu favor tão grande, favor imerecido, dispensado a mim e a você. Mas uma vez compreendendo que isso foi feito por mim e por você, grande honra da parte de Deus seria e de fato será, se eu e você pudermos ser achados por Deus em meio aos seus planos e propósitos, com o coração de servo que Maria teve e com a resposta adequada e agradável a Deus que Maria deu. Que o Senhor possa fazer isso por mim, que o Senhor possa fazer isso por você, que nós possamos desfrutar deste magnífico propósito que começou antes de Maria, passou pela ressurreição de Cristo, mas ainda não se findou. Minimamente se encerrará no dia em que ele voltar para levar a sua igreja e pudermos celebrar o seu santo nome por toda a eternidade. Mas que enquanto este dia não chega, que possamos ouvir a direção do Senhor e possamos dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, como o Senhor usou a vida de tantos profetas, como o Senhor de maneira magistral usou de maneira tão poderosa a mulher cujo nome se chama Maria, que será lembrada por todas as gerações até a sua volta. Não se esquecerão da dádiva que foi esta serva de Deus, usada por ele para dar à luz ao seu filho, filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Não se esquecerão do seu nome. Não que estamos preocupados ou devemos nos preocupar com a vaidade de se lembrarão do nosso nome ou não, mas pensando em relevância para o reino de Deus, quão bom seria, quão bom possivelmente será, se chamados por Deus a cumprir os seus propósitos, obedecê-lo de maneira tão poderosa, que o fato da obediência, não do nosso nome em si, mas de nós como pessoas obedecermos a ele, faça com que o nosso nome seja lembrado pela nossa postura e a nossa vida, por gerações e gerações, e tantos outros sejam impactados pela mensagem da nossa vida por causa do que Deus fez em nós. Esse é o desafio, irmão. Que você se coloque diante de Deus, que eu me coloque diante de Deus, e que Ele cumpra tudo isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu agradeço ao Senhor por Tua palavra. Obrigado pela vida de Maria. Obrigado porque o Senhor a usou de uma maneira inigualável, poderosa. Mas acima de tudo isso, Pai, o que mais mexe e impacta o nosso coração é o fato de o Senhor ter feito isso com ela, sendo uma pessoa comum, e ela mesma entende que ela é, Pai. Ela se entende como alguém que foi achada em graça, mesmo não sendo digna, mesmo inclusive perante a cultura da época, não sendo enxergada por ninguém como nenhum tipo de destaque para a sociedade, mas quem escolhe as pessoas e faz o plano acontecer é o Senhor. Da mesma forma como o Senhor disse ao profeta Samuel no Antigo Testamento, na escolha do rei Davi, que Deus não olha a aparência e sim o coração. Da mesma forma, vemos o padrão do seu caráter sendo empregado no separar, escolher e usar da vida de Maria, Senhor. E nós louvamos ao Senhor, porque olhar para o exemplo dela nos ensina como agradar de maneira mais adequada ao Senhor, Pai. E eu peço ao Senhor que tamanhas obras extraordinárias que o Senhor já vem fazendo por meio de pessoas comuns, sabendo que o Senhor continuará a fazer, nos dê o privilégio de participar disso, Senhor. E coloque o coração do teu povo em humildade, em contrição, na posição adequada que o Senhor deseja, para que o seu nome seja
declarado por meio das nossas vidas. E assim como Maria, que percebeu tão grandiosidade do que o Senhor fez na vida dela, nós possamos concluir a nossa carreira cristã declarando as palavras que ela declarou. Santo, santo, santo é o seu nome. E que toda a glória seja dada a ti. Assim nós louvamos ao Senhor, gratos pelo que o Senhor fez e ainda fará neste mundo, nas vidas das pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E que como privilégio nosso, também por meio das nossas vidas, que o Senhor nos use para a sua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você possa desfrutar de um fim de ano na paz do Senhor, avaliando criteriosamente se você tem ouvido sobre os seus propósitos, sobre a sua direção e se você tem respondido a Ele com fé e convicção. Eis-me aqui, Senhor. Deus te abençoe e que Ele possa derramar muito poder sobre as nossas vidas no fim deste ano que se encerra e no início de 2024 que virá para a honra e glória dele mesmo, em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Minha alegria é saber hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus.